Queridos, eu quero, sem perca de tempo, compartilhar uma palavra com vocês. E mesmo antes de eu ler o texto bíblico, a base do que eu vou falar aqui, eu queria começar aqui uma introdução dentro do contexto que eu vou falar essa noite. Todos sabem, todos nós somos sabedores, que os dias, eles são muito difíceis, né? E o que mais assola a humanidade hoje é a saúde das pessoas. Uns estão doentes em uma área, outros, às vezes emocional, que também não deixa de ser na área da saúde. Quantas pessoas hoje são atingidas por ansiedade? Eu já presenciei alguns fatos, né? As pessoas com ansiedade. É algo que mexe com o emocional da pessoa. A pessoa deixa de viver algumas coisas, às vezes, na sua vida, por causa daquilo ali. Então, isso também entra na área da saúde. O propósito do diabo, nos dias de hoje, é literalmente parar a humanidade. Jogar a humanidade um contra o outro, para que não haja manifestação da glória de Deus. Hoje, se alguém aqui tivesse uma doença, se alguém tivesse aqui alguma coisa, se você tivesse a certeza que você seria curado, que você pagasse um valor para um médico ou para um determinado remédio, por mais que você não tivesse o recurso, você faria de tudo para ser curado. Sim ou não? É desse jeito que eu vou pregar na ceia hoje, como eu prego na terça-feira, com a participação da igreja. Pelo menos eu, se eu tivesse algo no meu corpo físico, e eu tivesse a certeza que eu tomasse um remédio e aquilo me deixasse 100% bom, eu ia correr atrás e ia fazer isso. Sim ou não? E hoje eu vou falar aqui para você que o mundo procura, a cura que o mundo procura, literalmente está baseado no culto de hoje, Santa Ceia. E isso faz as minhas carnes tremerem. Quando eu começo, Lucas, essa introdução, e começo a entender o que Deus quer falar conosco hoje aqui. Santa Ceia é um culto de lembrar, é um culto memorial, a lembrarmos o porquê somos igreja e porquê viemos à igreja. Igreja não é um clube social, aonde nos encontramos para ver uma boa música ser tocada. Igreja não é um passeio, aonde nós viemos aqui para ver se alguém veio ou não veio. Igreja, nós entramos por aquela porta, porque aqui existe o mover do Espírito, que nos cura e nos sara, através do sangue vertido na cruz do Calvário. Ser igreja é compreender todos os dias que nós temos a melhor receita para a humanidade nos dias de hoje. É apresentar para as pessoas que estão à nossa volta, para todos que chegam perto de nós, que nós temos a receita que o mundo precisa. Nós podemos apresentar aqui esta noite o Jesus que cura, o Jesus que sara, o Jesus que liberta, aquele que cura a ansiedade, aquele que cura câncer, aquele que cura AIDS, aquele que liberta. Mas o principal de tudo, se Ele não curar o nosso corpo físico, Ele vai curar e sarar a nossa alma. Eu anotei algumas coisas aqui e depois eu vou ler o texto com vocês. Lá em Jeremias,
Livro do profeta Jeremias, capítulo 8, versículo 22. Mas não precisa botar no telão ainda. Segura aí, eu já vou ler o texto. Eu vou falar essa noite sobre o bálsamo de Gileade. E depois eu anotei muitas coisas aqui para falar essa noite. Eu tenho tempo para isso. Nos dias atuais, nós vamos ver nas músicas, nas literaturas, todas as vezes que se fala em bálsamo de Gileade, nós que somos crentes, soubemos que nos dias atuais nós estamos falando de Jesus. Ele é o bálsamo de Gileade aqui esta noite. E eu anotei algumas coisas aqui. Eu não consegui passar tudo no meu tablet, mas eu quero, por isso que eu pedi meu celular. Se você quiser anotar algumas coisas que eu vou falar, quantas dores você tem carregado em silêncio? Eu queria que você essa noite olhasse para dentro de você e respondesse essa pergunta: quantas dores você tem carregado em silêncio? Ninguém sabe, ninguém vê, e você não consegue compartilhar com ninguém, porque as pessoas não vão entender a dor que está aí dentro. Talvez a dor que eu tenha seja uma, a sua seja outra, e a gente muitas vezes se tranca e fica em silêncio. Você até sorri por fora, mas por dentro carrega feridas que nunca foram tratadas. As pessoas olham você sorrindo nas redes sociais. Eu sempre digo que as redes sociais ela explana muitas coisas que às vezes não é verdade. E a gente até tira uma foto, a gente até posta um vídeo, a gente mostra um passeio e parece que está tudo bem. Mas quando a gente se depara sozinho, essa dor invade o nosso peito. Talvez sejam lembranças que você evita lembrar, palavras que ainda ecoam como flechas, cicatrizes emocionais que o tempo ainda não apagou. Há uma frase do mundo aí fora que diz assim: o tempo supera tudo. Sim ou não? O mundo fala isso, o tempo supera tudo. Dá tempo ao tempo, deixa rolar. Eu vim dizer para você essa noite que nesse tempo, nesse dia, é hoje, Deus quer sarar as tuas feridas. Deus quer que você saia daqui hoje convicto que você não precisa de nada mais do que servir ao Senhor e dedicar a sua vida por completo a Ele. A verdade é que há dores que se tornaram rotina. Você aprendeu a sobreviver com elas, mas nós não nascemos para sobreviver. Nós nascemos para viver. E eu já falei isso aqui várias vezes. Há uma diferença entre você sobreviver e você viver. Mas algumas pessoas acham suficiente sobreviver. Em todas as áreas da vida há pessoas que se acomodam naquilo que fazem. E é nesse lugar de dor silenciosa que a pergunta de Deus ecoa com força: aonde você tem procurado a cura para as suas dores? Há momentos na vida do homem e da mulher, do jovem e às vezes até da criança, que nós nos deparamos com o silêncio. Eu costumo dizer que um bom amigo para um momento como esse é o travesseiro, aonde você chora calado e ninguém está ali para falar nada.
no mundo de bajulação que nós vivemos hoje, se nós estivéssemos chorando no meio da multidão, como um coitadinho, alguém chegaria perto de nós, passaria a mão na cabeça e dizia: coitado. Mas existe um, Jesus Cristo de Nazaré. Ele com a sua mão poderosa, quando ninguém está vendo, esse não te bajula por nada em troca. Esse não passa a mão em você para o que você está fazendo para ele ou deixando de fazer. Esse ele vai chegar para você e dizer: ei filho, fica tranquilo. Aquela hora que você grita, talvez no quarto não tem ninguém para ver, e você fala assim: Jesus, eu só queria um abraço agora. Jesus, eu só queria ser tocado por ti agora de alguma forma. As pessoas me julgam. Às vezes você está caminhando e você está com tanto problema que você talvez não cumprimenta e nem sorri. Você é julgado porque você fez isso, mas ninguém está vendo o seu coração. Às vezes você entra pela porta e passa. Às vezes quando eu estou assim, pensativo com muita coisa, as pessoas estão falando comigo, eu fico: tá, sim. Porque é o normal do ser humano, e eu também sou ser humano. Existem momentos na vida da gente que nós nos deparamos com a dor e não podemos falar nada para ninguém, porque ninguém vai te entender. Mas eu vim aqui dizer para você uma coisa essa noite: Ele está aqui. O Deus que cura e que sara está aqui. Aquele que te entende no secreto, esse está aqui essa noite. Talvez se você falasse para mim, eu não ia te entender. Talvez se você dissesse para mim algumas coisas, eu ia falar: cara, mas por que você não faz assim, 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 assim? Irmãos, eu sinto uma graça de Deus tão grande aqui essa noite. Pastor, você fala isso todo domingo. Irmãos, eu sinto uma graça do Senhor fluindo desse altar esta noite, para sarar feridas de pessoas que precisam. Talvez a tua cura seja no corpo físico, talvez seja no emocional, ou talvez Deus tenha que tocar você essa noite, para que o teu espírito venha voltar a sorrir, e você venha glorificar ao Senhor com alegria. Vou te dizer uma coisa para você: o prazer da vida não está nas coisas. O prazer da vida não está em um carro novo. O prazer da vida não está em uma mansão. O prazer da vida não está em você ser milionário. O prazer da vida está em você deitar a cabeça no travesseiro e ter paz com a sua consciência. É olhar para dentro de você e dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Senhor está comigo. Eu sei que daqui a pouquinho mais Ele vai bradar, as coisas vão mudar, e eu vou conseguir glorificar ao Senhor. E daí você se depara com mais dificuldade. Você olha para dentro e diz: mesmo que nada aconteça, a minha alma está em paz. Se tudo acabar aqui agora, logo eu me encontro com o meu Senhor na glória. Essa é a certeza de ser salvo. É não se importar com as coisas terrenas e não ficar negociando elas de algumas formas. Deus, se tu me dá, eu vou. Deus, se tu fazer, eu faço. Deus, se tu me curar, eu vou fazer tal coisa. Irmãos, o maior interesse de Jesus aqui hoje, através do seu sangue, é sarar a sua alma. Jeremias capítulo 8, versículo 22. Esperar os meninos colocar aqui no telão. E vou dar tempo para você que gosta de procurar. Jeremias está lá no Velho Testamento. Jeremias capítulo 8 e o versículo 22. Amém, glória a Deus. Irmãos, aqui Jeremias, nesse texto que você está olhando aí, eu já vou ler ele. Jeremias está fazendo uma pergunta, e eu já vou ler todo o contexto para você aqui. Mas aqui no texto bíblico,
O profeta Jeremias está dizendo: por acaso não há bálsamo em Gileade? Você que conhece um pouquinho de português está vendo, tem um ponto de interrogação ali. O profeta está questionando aqui, Carol. Por acaso não há bálsamo em Gileade? Nem médico, porque não houve cura para a filha do meu povo. Queridos, quando Gileade ele está dizendo não há bálsamo em Gileade, é uma pergunta retórica feita pelo profeta Jeremias, ou seja, ele está argumentando. E essa pergunta que expressa tristeza e desprezo diante do sofrimento e da ruína lá do povo de Israel. O bálsamo de Gileade, conhecido na antiguidade por suas propriedades medicinais. Gileade era uma região onde tinha, quando você vai estudar um pouquinho do hebraico, do grego, para entender um pouquinho melhor as coisas, lá no Velho Testamento, o contexto vai dizer que era um arbusto, pastor Luiz, que produzia um remédio medicinal poderoso da época. Mas no contexto que Jeremias está falando, o bálsamo de Gileade, conhecido como esse remédio poderoso, ou seja, que traria a cura espiritual e a restauração que o povo parece não encontrar, mesmo com os recursos disponíveis. Escute o que eu vou trazer para o dia de hoje. Jesus é a cura, sim ou não? Está disponível para todos. Entenda, na antiguidade, Gileade era uma região conhecida por produzir um bálsamo aromático e medicinal, extraído, como eu disse, de arbustos, de certas ervas, que faziam aquele remédio, muito valorizado e produtivo para a cura das pessoas. Mas diante da ruína e o sofrimento do povo de Israel, Jeremias questiona-se, mesmo com o conhecimento e recurso disponível, representado pelo bálsamo aqui no contexto, não haveria cura para a sua situação. Quantas vezes você olha para dentro de você e acha que não tem cura para você? Eu queria que você fechasse seus olhos por um minuto, por favor. Coloque a mão sobre o seu coração. Quantas vezes você se deparou assim como Jeremias, olhando para as circunstâncias e dizendo: não há bálsamo em Gileade? Quem pode agora fazer alguma coisa por mim? Eu queria que você, de olho fechado, começasse a entender isso. A pergunta de Jeremias aponta para uma realidade espiritual mais profunda, ou seja, a cura para o pecado e suas consequências. Talvez o que você precisa hoje para encontrar a cura física, primeiro é sarar a sua alma, encontrar hoje um sentido para viver, através do nome de Jesus, através daquilo que o Senhor quer derramar sobre a sua casa, a sua família. Talvez você não precise de recursos materiais ou remédios humanos, mas apenas uma busca constante por Deus. Enquanto o Cleito sola, eu queria que você fizesse a sua oração, Senhor, agora. Você e Deus. Diga para Ele o que você precisa essa noite.
Eu venho profetizar como um profeta dessa geração, que esta noite, quando você ceiar, você sentirá a mão do Senhor tocando o seu corpo. Talvez você precise de ânimo, receba ânimo hoje. Talvez você precise de cura emocional, receba cura essa noite. Talvez você está aqui essa noite precisa de cura para o seu corpo físico. Ele é a cura, Ele é a cura. Ele pode sarar as suas feridas. É Ele que te acompanha todos os momentos. Talvez você esteja se preparando para uma cirurgia. Talvez você esteja se preparando para algumas coisas com o médico. Eu venho dizer para você que o médico dos médicos está aqui essa noite, e Ele te acompanha em todas as horas. Eu queria que você olhasse para mim, por favor. A pergunta de Jeremias aqui, meus irmãos: não há bálsamo em Gileade, não significa que não existia bálsamo físico em Gileade, ou seja, o remédio tinha acabado, mas sim que o povo de Israel, em sua condição de pecado, precisava de uma cura espiritual que só poderia ser encontrada em Deus. Eu, quando estava escrevendo essa mensagem, meu sogro, o Senhor trouxe clareza ao meu coração. Sabe o que o Brasil precisa? Não é de mais um cientista que faça alguma coisa merambulante aí, não. O que o Brasil precisa não é de mais um político que traga alguma coisa nova, não. Sabe o que o Brasil precisa para encontrar a cura nesses dias de ansiedade, que a humanidade não sabe para onde correr? Os empresários olham para um lado, olham para outro e falam: cara, como que vai ser? E você olha os noticiários e parece que tudo está dando errado, cada vez vai dar mais errado. Sabe o que o Brasil precisa? O Brasil precisa de Jesus. O povo precisa reconhecer e se arrepender dos seus pecados e voltar a crer no Senhor. Sabe qual é o maior problema do Brasil hoje? Não é o que está acontecendo lá fora, é o que acontece aqui dentro. Nós perdemos a fé. Nós viemos para um domingo à noite desse daqui, aonde chegamos aqui, vimos que é Santa Ceia e não conseguimos nos alegrar e dizer obrigado, porque mais um mês eu venci. O problema, vire para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: o problema não está lá fora, está aqui dentro. Nós precisamos ler Bíblia, meus irmãos. Nós precisamos entender a Bíblia. Nós precisamos mergulhar em conhecer a Deus. Gente que conhece a Deus e conhece a Bíblia, você não pode falar sobre Deus, você tem que entender de Deus, você tem que andar com Ele, e você tem que olhar para dentro de você e ter convicção: Ele anda comigo e eu ando com Ele, a minha vida está nas mãos dEle. Mas é uma geração que fala sobre Deus, uma geração que, se você der um microfone, meu sogro, são bons em falar sobre Deus, mas não conhecem a Deus, porque se conhecessem, viviam o que a Escritura manda. Mas eu ainda tenho esperança. Quando eu olho para a minha geração, quando eu olho para as crianças, eu começo a ter esperança. Eu começo a dizer: não, Deus vai levantar um povo no Brasil apaixonado em conhecer a Deus. Deus vai levantar um povo no Brasil, assim como a igreja primitiva, apaixonado pelas Escrituras. Nós precisamos urgentemente acordar para uma realidade. Queridos, o Velho Testamento, aqui onde eu li, cita sobre essa resina, aromática, ou seja, uma especiaria usada para curar feridas, e que ela era extraída, eu falei há pouco tempo, de um arbusto. E isso, o povo corria quilômetros para alcançar isso. Como o bálsamo de Gileade, conhecido como isso. Quem já tinha ouvido falar nisso? Quem já tinha ouvido falar no bálsamo de Gileade? Quem já tinha? Erga a mão lá em cima se eu quero ver você. Ó, tinha gente que não tinha ouvido falar. Porque às vezes as pessoas, as literaturas, e tem até músicas que falam, sobre o bálsamo de Gileade, ele vai sempre apontar para Jesus. Mas as pessoas não sabem o que é. Então eu estou explicando para você entender.
o profeta Jeremias, ele lamentou as calamidades que ele observou entre o seu povo e esperava uma cura para o povo. Jeremias questionou: porventura não há bálsamo em Gileade, ou não há médico, não. Então, como eu disse, na literatura, nos livros, nas músicas, aonde quer que fala sobre isso nos dias de hoje, as pessoas estão apontando para Jesus. Assim como Jeremias, sabe? Eu me pergunto de verdade, como eu disse. Eu fico olhando, Felipe, para dentro de mim, quando eu vejo uma geração de crente distraída, sem propósito. Quando eu fico olhando para tudo isso, eu fico me perguntando: será que não tem mais salvação para o Brasil? E por que eu falo do Brasil? Porque é a nossa terra, é o lugar onde nós estamos. A gente vê as igrejas tomando rumos estranhos. E todos que me conhecem aqui, se você está aqui pela primeira vez, eu nasci e me criei num lar cristão. Venho de uma família de pessoas apaixonadas pelo Evangelho. Meus avôs, meus tios, homens que abriram igrejas da nossa querida Assembleia de Deus nos morros de Santo Antônio. Eu tenho um tio meu que hoje tem 96 anos. E ele pastoreia uma igreja no Alto Cará, lá no morro, lá em cima. Uma Assembleia de Deus, 96 anos, pastor Luiz, pastoreando. É desta casa que eu vim. Uma casa temente ao Senhor. E eu me criei numa igreja aonde se tinha, no culto de ceia, quando a gente sabia que era Santa Ceia, já era levado um lenço a mais no bolso. Porque nós sabíamos que aquela noite seria uma noite de choro, aonde nós voltaríamos e entenderíamos dentro de nós que tudo era possível por causa do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Sabe, nós modernizamos tantas coisas e perdemos o real sentido do que é Evangelho. E quando eu me deparei com essa mensagem, eu falei: será que não há mais bálsamo de Gileade? Será que o povo literalmente jogou a toalha e fala: cara, a gente vai viver do jeito que a gente quer, da forma que a gente quer, nós não devemos satisfação a ninguém, de forma alguma. Eu vou viver do jeito que eu quero, como eu entendo que é. Eu vim dizer para você essa noite que o maior norte que a igreja tem é as Escrituras. Nós precisamos voltar a olhar para a Bíblia. O que a Bíblia está dizendo? O que a Bíblia aponta sobre isso? Irmão, a Bíblia vai falar sobre tudo. E quando nós falamos da Bíblia, João vai dizer que Ele é a palavra e a palavra é Ele. Então, quando estou falando da Bíblia, onde tem a palavra, estou falando dele. Jesus é a única solução que o homem precisa nos dias de hoje. Se você for ligar os noticiários para você assistir alguma coisa, qualquer reportagem vai te mostrar o dia todo morte. Pai matou o filho, marido matou a esposa, esposa matou o marido, filho de 14 anos matou os pais, menina namorada do filho de 14 anos projetando matar a mãe, e assim vai por diante, meus irmãos. Você vai ver um menino de 16 anos no nosso estado do Rio Grande do Sul, invadindo uma escola e assassinando uma criança. De verdade, se nós não clamarmos, o que vai ser do Brasil? E aqui, irmãos, eu não estou falando nada a ver com política, esquece política. Eu não estou usando essa plataforma aqui hoje para falar de política. Eu estou vindo falar para você aqui de como nós vivemos no secreto. Como é o nosso secreto, como é o nosso dia a dia, o que nós falamos, o que nós fizemos, como nós procedemos as coisas.
no capítulo 2 de Marcos, lá no Novo Testamento agora. Não precisa você pode só marcar ele, depois você lê todo o capítulo 2 lá, tá? Eu deixei aberto aqui. E no cabeçalho do capítulo 2, eu não vou ler o texto agora, para me ganhar tempo. Mas lá no cabeçalho vai dizer assim: Jesus perdoa e cura. Eu queria que você repetisse comigo: Jesus perdoa e cura. E é esse ponto da minha mensagem essa noite. Jesus, ele perdoa e cura. E nesse texto aqui, no capítulo 2 de Marcos, no Novo Testamento, saindo lá do Velho para o Novo, nós encontramos Jesus em Cafarnaum. A notícia do poder de cura de Jesus, aqui nesse texto, quando você lê ele, você vai entender, era que Jesus curava todos. A notícia do poder de cura de Jesus havia se espalhado por todo o país, e muitas pessoas viajaram longe. Se hoje nós falássemos assim, que alguém que tem o poder diante dos homens, né, como a gente ouve falar, de chegar aqui e fazer uma fila e orar por cura, talvez nós teríamos essa igreja muito mais cheia. Sim ou não? Mas não tem a ver com os homens. Jesus, ele está aqui essa noite, e através do poder da sua palavra, nós podemos sair daqui hoje curados e animados para caminhar mais uma milha. Então, toda aquela unção de Jesus havia se espalhado. As pessoas viajaram para Cafarnaum para serem curadas por Jesus. E havia tantas pessoas reunidas ao redor de uma casa onde Jesus estava. O texto vai dizer que não havia espaço para mais nada. 4 homens, a Bíblia diz, 4 homens conduziram um paralítico para que ele fosse curado por Jesus. E quando eles chegam, eles se deparam com aquela multidão, eles não conseguiram chegar até Jesus. E eles, 4 homens espertos, inteligentes, eles vão olhar para o telhado e vão lembrar: cara, vamos botar esse cara lá dentro, e Jesus vai orar por ele, vai ser curado. Então eles não conseguiram se aproximar por causa da multidão. Então descobriram o telhado da casa e foram até lá para levar ele para Jesus. Ao ler o texto, irmão, eu fiquei surpreso. Olha bem, eu fiquei surpreso com o que Jesus disse para ele. Quando se encontrou com aquele homem, Jesus não disse para ele: Júlio, levanta e anda. Escute, por favor, e logo eu termino a mensagem da noite. Ele não disse, minha sogra, para o homem: levanta e anda. E a pergunta que eu falo para vocês: aqueles 4 homens levaram o paralítico até Jesus para quê? Para que eles levaram? Para ele ser curado. Eles queriam ver o homem andando. Eles queriam que quando Jesus colocasse a mão sobre ele, houvesse cura. E é assim que nós fizemos. Se nós trazermos aqui hoje um surdo ou mudo, ou um cego, a primeira coisa que nós vamos ficar olhando, observando, se a pessoa que vai orar vai dizer: enxergue agora em nome de Jesus. Se trazer diante de nós uma pessoa com câncer, nós vamos ficar na expectativa que o pastor ou o profeta que vai orar declare cura sobre aquela pessoa. E eu, de verdade, quando eu comecei a ler o texto, eu já conhecia isso aqui, mas no contexto do que eu ia trazer hoje, eu me surpreendo com o que Jesus disse. Jesus não disse: levanta e anda. Jesus olhou para o homem e falou: filho, estão perdoados os teus pecados. Aleluia, 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 aleluia. Talvez o que você precisa ouvir essa noite não é: seja curado em nome de Jesus. O que você precisa olhar para essa mesa aqui e lembrar:
que estão perdoados os teus e os meus pecados. A Bíblia diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu de verdade, quando eu comecei a ler, eu pensei, se eu fosse um dos 4 que conduziam aquele homem, eu teria dito a Jesus: na verdade, Jesus, nós não trouxemos ele aqui para isso. Eu participei muito de tenda da bênção, né? Aquelas tendas que oravam por cura. Se eu fosse um dos 4 homens, talvez se você fosse também, você não ia se frustrar no momento? Sim ou não? No contexto que eles tinham levado, imagina, eles enfrentaram a multidão, irmão Doris. Eles enfrentaram a multidão e falaram: olha, o homem que cura está aí. E quando eles se deparam lá, quando eles chegam, eles passam pelo telhado e conseguem largar o homem onde estava Jesus, Jesus fala para ele assim: os teus pecados estão perdoados. Se eu fosse um dos 4 homens, eu falava: não valeu a pena, cara. Eu ia dizer: ô Jesus, só um pouquinho, tu tem como orar por ele, para que ele ande? Mas só queria isso, né, Bruno? Eu lembrei dos missionários, nós num congresso de missões, e os guri orando por um paralítico, né? Jesus talvez queria só curar a alma do homem. Eles botaram o homem no cangote, assim, levantaram o homem e fizeram o homem arrastar os pés. Lembra, Bruno? Não era da tua turma, Lucas? Essa aí não. É uma antes. Às vezes Jesus não quer curar o teu corpo físico, meu irmão. E que bom que Ele curasse nós hoje aqui. Mas a notícia, a mesma palavra que Jesus disse ao paralítico, simples assim, eu vim dizer para você aqui essa noite, através da Bíblia: os teus pecados estão perdoados. Talvez um de nós não compreenderia isso. E eu anotei aqui: a humanidade está com o coração ferido. A humanidade está com o coração ferido, sem quebrantamento. E isso tem causado destruição em famílias, empresas, igrejas e tantas outras coisas. Mas eu vim aqui essa noite como um profeta de Deus para esse tempo. Que essa noite o bálsamo de Gileade, Jesus Cristo de Nazaré, cure aqui as nossas feridas. E que o principal de tudo, o que nós entramos para fazer aqui essa noite, nós encontre perdão para os nossos pecados. Porque se nós nos sentimos perdoados, amados, nós sim nos tornaremos filho. E um homem e uma mulher de Deus que tem o perdão do Senhor, esse homem, essa mulher de Deus tem autoridade. E o que você precisa nesta noite é a autoridade de Deus para a sua casa, para a sua família, na sua empresa, onde você estiver. Quando você se sentir livre de todas as amarras, de todo o pecado, sim, você é um homem cheio de autoridade de Deus para esse tempo. O que precisamos é homens e mulheres de autoridades, que batam no peito e digam: eu sou justificado por Ele, Ele já me disse que eu estou perdoado. Então, querido, essa noite sinta aí o bálsamo de Gileade tocando você, curando as suas feridas. Seja curado da ansiedade agora, em nome de Jesus. Seja curado do câncer agora, em nome de Jesus. Seja sarado agora o teu emocional, em nome de Jesus. O Deus da cura está aqui essa noite. O Deus que cura está aqui essa noite. O Deus que sara está aqui esta noite. Nós precisamos crer e acreditar naquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Ainda há bálsamo em Gileade.
Ainda tem igreja que é séria, ainda tem igreja que levanta um altar de adoração no Brasil, ainda tem lugares desconhecidos, que talvez não estão na internet, que talvez não estão nas mídias, mas ainda tem joelho dobrado sim, ainda tem uma igreja que ora, ainda tem uma igreja que busca. Ainda tem no Brasil sim, eu creio que tem. Ainda tem homens e mulheres quebrantados, homens e mulheres que acordam pela manhã e lê a Bíblia, homens e mulheres que chegam num culto de Santa Ceia como esse, e as suas carnes já começam a tremer, dizendo que bom, hoje eu vou ceiar, hoje eu vou receber mais uma vez o maior energético do crente, culto de Santa Ceia, aonde o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado.